A crônica de hoje, eu fiz questão de fazer algumas leituras e travar alguns contatos com pessoas vividas em certas localidades do Nordeste brasileiro. Entre eles, o tão decantado pelos poetas, pelos prosistas, pelos intelectuais e por aqueles que inocentemente, mas com grandeza, viveram e vivem nessas terras, que é o agrupamento humano que convive com a natureza do sertão. O sertanejo, já dizia um grande escritor brasileiro, é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo neurastênico dos homens fracos do litoral. Eu, meus prezados ouvintes, eu não analiso por esse prisma, apesar de reconhecer o autor desta frase como um dos grandes eruditos que o Brasil já possuiu na sua camada de intelectuais. O homem, ele é um produto não somente do seu eu, do seu mundo interior, de seu coração, como dizem no linguajar mais doce. Ele é produto do meio ambiente. O seu mundo interior é dosado porque a natureza vive sempre procurando fazer com que haja uma adaptação entre o que é natural, o que é sobrenatural e o que é vivido, notadamente os homens do sertão. Terras distantes dos litorais. Terras em que as habitações são diferentes. Os homens, os seres humanos, são diferentes também, não só pela sua formação étnica, ecológica, mas também pelo o seu caráter que é conduzido pelo convívio com aquela natureza tão pesada, aquela natureza tão forte, mas ao mesmo tempo tão fraca. Isso é que vem a ser o coração de uma sertaneja. E a sertaneja, ela não é superior a nenhuma outra mulher do seu gênero, porque nasceu no sertão, no agreste, na zona da praia. Não. Ela tem também o seu mundo interior. Elas têm também qualidades intrínsecas dentro do seu eu. Elas não são somente influências vegetais, influências de contatos, influência de costumes, não.
já vêm com aquilo. Apenas elas vão dar um mergulho em tudo aquilo que a natureza lhe oferece, que é o clima, os fatores geológicos, são os fatores geográficos que moldam o caráter, a dignidade, a maneira de ser do ser humano de certa localidade. O sertanejo ou a sertaneja foi, no Nordeste brasileiro, o que primou mais por características em que esse ser bate bem com as coisas da natureza. A natureza, muitas vezes, dura com elas, mas elas sempre agregadas às coisas naturais. Mesmo desde a época da colonização, desde a época em que funcionava o binômio Casagrande-Senzala, que é para se estudar o convívio de um povo, tem que se estudar as suas bases sociológicas, as suas bases científicas, para poder dizer tal povo é assim, assado, seja lá como for. Mas as características não é somente de mundo interior do ser humano, é das influências da própria natureza. É uma interpenetração de valores não só humanos, mas também naturais. Os gostos das comidas, os temperos, a maneira de se alimentar, a maneira de se conduzir também nas doenças ou pseudo-doenças. E tudo isso, a sertaneja foi instrumento para que esse progresso do sertão viesse a produzir grandes efeitos que hoje estamos vendo os resultados. Não esses tipos de resultados influenciados por propagandas comerciais, industriais, feitas pelas mãos do capitalismo, mas por um progresso que a própria natureza nos dá. É a interpenetração, é a fusão dos valores humanos com os valores da natureza. Falarmos aqui sobre o sertanejo é falarmos sobre uma parte do Brasil. Não é unicamente verificar o bandoleiro, não é somente encontrar virtudes em Lampião ou Curisco. É preciso também encontrar o homem plantado naquela terra, sendo massacrado pelaquela terra. Localidades que passam até 3, 4 anos sem chover. E tudo isso, o sertanejo e a sertaneja souberam vencer e estão fazendo com muito carinho, com muita ternura, com muita compreensão e com muita capacidade de adaptação a esses meios tão rudes, tão fortes, em que o cérebro humano conduz-se bem com a natureza. O homem no sertão não começou a se curar por remédios de grandes laboratórios importando drogas.
era a natureza fornecendo meios para que houvesse uma boa posologia para utilizar-se aquilo que vai melhorar a vida do ser humano sertanejo. É o famoso que ainda hoje se vê, se toma, o famoso chazinho. O chazinho de ervas. Agora que eles estão sendo utilizados em laboratórios tecnológicos, em terapêutica fantásticas, mas ainda continuam um chazinho de alho e outros chás mais. Chazinho de limão para fortalecer as células e evitar gripes e infecções. A natureza se destrói e também constrói. É uma fusão de valores negativos e positivos, formando a dinâmica em que vive esses tipos de habitantes. E a mulher? A mulher, no contexto disso tudo, é que veio e vem dando a sua participação. Primeiro de tudo, aquela participação bem natural, que é a participação de ser mãe. Ser mãe num lugar tão hospitaleiro, mas também um lugar muito ruim, diria eu, para se educar, para se criar suas crianças, os seus filhos. Mas são as mesmas mães das mães de apartamentos luxuosos à beira a mar das grandes praias, redutos de pessoas de alto nível econômico. Não. Elas também colaboraram, cooperam para que a ciência e também a sociologia caminhem para o progresso. É o que estamos vendo atualmente no sertão. Mas não aceitando totalmente essas influências nefastas de grupos que são interessados unicamente em lucros. Mas mesmo assim, a sertaneja, ela vem criando as suas crianças do mesmo jeito que sempre criaram, com um chazinho de ervas, com aqueles remédios de plantas, de raízes. Tudo isso é a natureza sem falar, sem nada, apenas ela se apresentando com seus produtos que a própria natureza lhe oferece. E assim, a mulher e o homem não se distanciaram muito no sertão. Procuram sempre, e ainda hoje, procurar com suas técnicas vindas de seus antepassados, de seus bisavós, seus avós, seus pais, e que, por incrível que pareça, dão resultados. Dão resultados idênticos a chegar num grande hospital e tomar uma dipirona. Eles têm remédios
com os vegetais daquela natureza, para fazer com que o ser humano vá sabendo conviver com esse ambiente hostil, mas ao mesmo tempo natural. Digo natural porque foi Deus quem fez a natureza assim, para que ela seja usada. Então, homens, mulheres, crianças de sertão, principalmente aqueles desprovidos de dinheiro, de posição econômica, mas que sentem-se bem nessas terras. Tantas vezes eu ouvi essa palavra, Deus que me livre. Por que vocês não vão para o Recife? Lá é um celeiro de empregos, de estudos, de meios modernos para se viver. Eu prefiro ficar no meu sertãozinho. E hoje, essa mulher sertaneja, sabendo antes de tudo ser decente. Porque desonestidade é uma coisa e amor é outra. A mulher sertaneja, ela ainda ama o seu verdadeiro amante, que são os sertões. Sabendo se conduzir nessa natureza, ela tem os seus amigos, tem os seus parceiros, sem perder de maneira alguma tudo aquilo que a natureza lhe ofereceu e vem oferecendo. O bando de Lampião foi uma escola de crimes, banalidades, altas sensualidades, mas foi também de honra. E a mulher aprendeu a honrar seus maridos, seus filhos e seu próprio meio em que vive, com o manejo, o carinho de que a mulher sertaneja é peculiar, para que ainda exista pessoas que acreditem que os remédios caseiros, os costumes, até mesmo o vestuário, se aprimorem. Se aprimorem sem excessos. Se aprimorem numa qualidade de adaptação que a própria natureza oferece. Não procurando eternamente, usando esses declínios para propagandas negativas, como o nosso sertão é berço dessas propagandas negativas. As secas, uma das grandes intempéries da natureza daquela localização. Os rios secarem, os rios servirem de instrumento intelectual para que os poetas, os cantadores decantem os seus amores, as suas vivências que o sertão lhe oferece. E dentro desse contexto, a mulher é a mesma mulher, criando seus filhos, auxiliando-se da própria natureza,
para colocá-los no mundo. E isso é que os sociólogos, os geógrafos, os cientistas, os biólogos procurem aprimorar, mas aprimorar sem quebrar aquilo que se viu e serve ainda de propedêutica para que a humanidade cresça, venha a progredir. Estou fazendo esta análise aqui, não para influenciar, mas sim para avaliar a colaboração, a cooperação que temos tido do homem do sertão, principalmente da mulher sertaneja. Tá certo? E, além de tudo, parecem até coisas da própria natureza mesmo. São mulheres bonitas. Você não vê nenhuma de olhos azuis, mas vê de cabelos pretos, bem estirados. É a sertaneja. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse um cantinho para eu morar. Mas não fazer unicamente do sertanejo e do sertão instrumentos políticos para que uma casta venha a tirar lucros e acabar com esse progresso que a própria natureza traz. E assim eu termino esta crônica dizendo que o homem do litoral, ele não é o homem fraco do litoral. Ele é um homem tão forte como o sertanejo levando os seus gados, com suas cantorias que só o gado interpreta. Ele é também a força da clarividência para um progresso. Ele também tem os seus costumes. E esses costumes, eu acho, que ainda vão custar ainda muito. Não é eu querendo dizer com isso que não se construa mais hospitais, não se construa mais escolas, que tudo isso aparecerá. Não, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a saber conduzir-se, o ser humano conduzir-se diante do progresso. E é isso que eu admiro muito no homem do sertão.